Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Deus que opera na nossa vida, que está trabalhando na nossa casa, é o Deus do impossível. Não há limites, Ele é soberano, Ele tem o poder para curar, Ele tem o poder para libertar, Ele tem o poder de colocar a nossa casa em ordem, Ele tem o poder de transformar, Ele tem o poder de salvar, Ele tem o poder de dar vida, Ele tem o poder de ressuscitar sonhos, Ele tem todo o poder, Ele é grande, Ele é excelso, Ele é extraordinário. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro agora, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nossa fé está em Ti, Jesus, totalmente em Ti. Por isso declaramos saúde a essa pessoa que está em algum tipo de tratamento para engravidar, tratamento para depressão, tratamento para o câncer, tratamento para alergia, e liberamos uma palavra, no nome de Jesus Cristo, saúde total e completa, tocando na tua vida, no teu corpo físico, nas tuas células, nos teus órgãos internos, nas tuas pernas, joelhos, costas. Declaramos saúde agora sobre ti. Também oramos para que a paz de Deus se estabeleça no teu trabalho, a paz de Deus se estabeleça dentro da tua casa, que todo tipo de atrapalho, de confusão, de obra de destruição, de roubo do inimigo contra a tua vida, contra as tuas finanças, seja quebrado agora, seja desfeito na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este homem, visita esta mulher, visita esta casa. Oramos por grandes portas abertas, oramos por grandes oportunidades, oramos por um liberar de Deus sobre ti, um liberar de Deus sobre a tua família. Oramos para que a tua casa seja uma casa unida, uma casa de paz, uma casa de alegria, que transborde na tua casa a vida de Deus, que transborde na tua casa o amor de Jesus Cristo, que aumente cada vez mais o amor do marido pela mulher, da mulher pelo marido, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Oramos, Pai, para que o Senhor proteja nossos filhos de todas as más companhias, de toda a influência do mal, dá discernimento para eles, dá sabedoria a eles e prepara, Senhor, a vida deles, guarda a vida deles, conduza a vida deles debaixo da cobertura do Espírito Santo. Amado Espírito Santo, nós reconhecemos a nossa limitação e que sem Ti não somos nada. E declaramos, ó Deus, a necessidade que temos da Tua presença, do Teu toque, do Teu favor sobre as nossas vidas. Libera do Teu favor, Jesus. Libera do Teu toque sobre nós, do Teu toque sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu favor. Libera do Teu poder, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. E declaramos o Salmo 91. E que todas as bênçãos deste Salmo venham sobre ti, todas as bênçãos deste Salmo repousem sobre a tua casa, guardem a tua entrada e a tua saída, no nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo, assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e que essa semana que estamos começando seja uma semana de conquista, seja uma semana de realizações, seja uma semana de grandes vitórias para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Eu quero começar essa oração da noite edificando a tua fé. Edificando a tua fé com testemunhos maravilhosos que nós temos recebido. Recebi o testemunho da Mari e ela escreveu assim: agradeço ao Senhor Jesus todos os dias. Estou firme nas orações e pedi a cura para o meu chefe. Insisti em colocar o nome dele nas orações todos os dias, pedindo a cura do câncer na vida dele. Hoje ele está livre do câncer de intestino e também do de próstata. Realizou 2 cirurgias e não precisou passar por rádio nem químio. Recebi a cura e o milagre da parte de Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Há poder na oração, Jesus Cristo cura. Franciane, há 2 anos eu tive H. pylori, bactéria que além de causar gastrite, gerou uma disbiose intestinal. Eu fui internada com sangramento e na época perdi 9 quilos. Durante o tratamento, muito debilitada, lembro de ouvir o Senhor liberar cura sobre uma mulher que estava doente, com fortes dores no estômago. Tomei posse daquela palavra para a minha vida. Eu estava tão fraca que me faltava força até para orar. Então coloquei o celular sobre o meu estômago e adormeci. Meu tratamento durou 6 meses e fui curada em nome do Senhor Jesus. De lá para cá não tive mais nada. Glória a Deus. Maria Olinda, meu neto sofreu um acidente de bicicleta e precisou ser entubado. Surgiu uma bolha de sangue na garganta. Conheci suas orações porque alguém compartilhou comigo e passei a orar cedo e à noite no hospital. Ele não respirava direito, foi uma aflição muito grande, mas Deus fez um milagre. Ele foi operado e agora está bem, para a glória de Deus. Foi por um fio. Não deixei mais de orar e compartilhar. O nosso Deus é Deus de livramento. Sou grata para sempre. Obrigado por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Quantas coisas acontecem quando nós começamos a orar, quando nós começamos a clamar o nome de Jesus. Não há impossíveis para Deus. Nós temos visto Deus operar de uma forma tão extraordinária. São tantos milagres e tudo isso para a honra e glória de Jesus. Por isso, escreve aqui nos comentários qual que é a tua necessidade. O Deus do impossível é o Deus que vai agir na tua vida, não é eu. Eu sou homem, sou natural, sou limitado, mas eu creio num Deus que é Deus do impossível. Escreve aqui nos comentários e também eu aconselho você a ir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Nós colocamos um link lá para você colocar o seu pedido de oração. Porque na semana que vem agora nós vamos ter um evento chamado Escola de Profetas. Esse foi o primeiro evento que Deus me deu há muitos anos atrás. Eu nunca tinha feito um evento meu. E o Senhor me deu esse evento, a Escola de Profetas, e o Senhor me deu promessas sobre esse evento. E desde então, as escolas de profeta têm sido, sabe, um divisor de águas na vida de milhares e milhares de pessoas. Então eu acredito que há uma unção especial de Deus sobre as escolas de profeta. E nós vamos imprimir todos os pedidos de oração. E eu vou levar e vou colocar lá em cima do altar, durante os 2 dias da escola. Os teus pedidos de oração vão estar em cima do altar. E vai ter um momento da escola que nós vamos levantar um grande clamor em favor de todos os pedidos de oração. Então, eu quero convidar você, certo? A ir lá, é gratuito para você colocar o seu pedido de oração e nós vamos imprimir e vamos estar colocando diante de Deus. Amém? Então, esse é meu convite para você. Quero declarar uma palavra que eu comecei ontem, essa palavra, mas eu não consegui terminar ela ainda, porque é muita coisa boa nessa palavra e eu quero compartilhar com você. Por isso, você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Amém? Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Amém? Inscreva-se no canal e compartilhe essa oração. Que Deus possa te usar como um canal para abençoar a tua família,
para abençoar alguém próximo de ti. Tem alguém próximo de ti que precisa dessa oração, que precisa dessa palavra, que precisa dessa direção. Então seja usado por Deus agora e pega o link dessa oração e manda para essa pessoa. Deus vai te usar e essa pessoa vai agradecer você pelo dia que você lembrou dela. Amém? Seja um canal de Deus e mande essa oração para alguém em nome de Jesus. E olha só, quando eu comecei essa oração aqui, o Senhor falou comigo que estaria operando à vista de muitas pessoas. Por isso, se você está com problemas na vista, está com algum tipo de vermelhidão, de irritação ou é um outro problema qualquer, eu quero declarar saúde sobre as tuas vistas, no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Senhor me tocou de fazer essa oração em favor das vistas, das pessoas, dos olhos. Eu quero declarar saúde agora, no nome de Jesus. Jesus é tu que cura. Por isso, estende a tua mão agora sobre as vistas, sobre os olhos dessa pessoa e restaura ela completamente. Tu tens todo o poder, Pai, de restaurar. Nós declaramos saúde agora. Em nome de Jesus Cristo, crendo, Jesus, que tu cura e que não há impossíveis para ti. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Muito bem. Nós temos que vencer várias vozes que não são vozes de Deus. E nós temos que cuidar das vozes externas que vêm contra nós. Vozes que vêm para tentar nos perturbar, vozes que vêm para tentar incomodar. Quero ler um texto para você. Eu quero falar hoje sobre ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes, certo? Na continuidade, nós temos entendido que vozes externas não podem nos afetar. Nós temos que ouvir apenas a voz de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz assim: Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Davi, mesmo tendo habilidades militares, mesmo tendo uma visão de guerreiro e tendo um exército, ele não confiava no seu poder, no seu intelecto, na sua capacidade. Ele ouvia a voz de Deus. Muitas vezes vai haver vozes, sabe, até nossa, do nosso ego, do nosso orgulho, dizendo: não, vai, depois você consulta a Deus, vai, depois você vê, porque Deus está contigo. Nós precisamos colocar a voz de Deus em um alto lugar na nossa vida. Essa é a voz que nós devemos respeitar acima de qualquer outra voz. E sabe, a voz de Deus pode dizer para você, de alguma maneira, deixar determinada situação de lado para que Deus lute. E em outras vezes, Deus vai dizer para você: continue marchando, porque eu vou te dar vitória sobre teu inimigo. A voz de Deus é a voz que dá direção. Nem toda batalha se vence com a mesma estratégia. Nem toda porta se abre do mesmo jeito. E nem todo gigante cai do mesmo modo. E por isso, Davi, ele consultava o Senhor. Antes de lutar, antes de guerrear, antes de fazer qualquer coisa, Davi consultava a Deus. E essa é a palavra para mim e para você. Em vez de nós ficarmos dando ouvido a todo tipo de voz ao nosso redor, nós devemos colocar a voz de Deus acima de todas as outras vozes. É a voz de Deus que está acima de nós. Nós devemos ouvir a direção de Deus para a nossa vida. Pode, sabe, o tempo estar fechado, pode o inimigo estar na sua porta, você pode estar enfrentando N situações, mas se você é alguém que consulta a Deus para tudo, você vai caminhar seguro, porque a voz de Deus não só vai lhe conduzir, como ela vai lhe proteger em todo o seu percurso. Então segura essa palavra, porque é uma palavra profética para a tua vida. A voz de Deus, ela vai trazer toda a segurança que você precisa, se você der uma exclusividade à voz de Deus. Outra coisa que eu aprendo, está lá em Números capítulo 14, verso 9. Olha que tremenda essa palavra. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como pão.
a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Foi isso que Josué e Calebe disseram. É essa a voz que nós temos que ouvir. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, mas 10 vieram com um relatório negativo, e apenas Josué e Calebe, eles estavam crentes na promessa de Deus. E muitas vezes a gente quer dar ouvido às notícias negativas. Nós queremos, ouvir os prognósticos dos homens e acabamos nos esquecendo da direção de Deus e da promessa de Deus na nossa vida. Você tem que caminhar pela promessa, você tem que caminhar pela direção de Deus, você tem que dar ouvidos ao que Deus está falando, através, desse espírito de coragem, desse espírito de ousadia, que no caso aqui Josué e Calebe disseram, Deus está conosco. 10 espias viram gigantes, Josué e Calebe viram promessa. A diferença não estava na terra, a diferença estava no espírito de Josué e Calebe. É essa voz que nós temos que ouvir, a voz do Espírito Santo. É a voz que se distingue, num tempo onde todo mundo está dizendo para não investir, num tempo onde todo mundo está dizendo que as coisas vão ficar pior, você então caminha por uma direção de Deus. E a direção de Deus manda você muitas vezes construir, manda você muitas vezes abrir mão de uma coisa, de outra, porque Deus está lhe redirecionando a uma coisa nova. Eu contei já um testemunho aqui de um amigo meu que recebeu uma direção de Deus através de um sonho, que ele deveria vender a parte da sociedade dele para o sócio. E Deus falou para ele que uma crise viria no setor que ele trabalhava. Então, no outro dia, ele pega e compartilha com o sócio dele, que também o sócio dele também cristão, que nem ele, que Deus havia dito para ele que haveria uma crise no setor deles e que ele deveria vender a parte da sociedade dele. E o sócio dele aceitou comprar a parte dele, e ele então vendeu a parte. Alguns meses depois veio uma grande crise naquele setor e essa empresa acabou quebrando. Mas ele conseguiu resgatar tudo aquilo que era dele, ele conseguiu resgatar antes dessa crise no setor. Então eu acredito nesse Deus, nesse Espírito Santo que habita em nós, que nos revela o amanhã, nos revela o que está para acontecer. E muitas vezes a gente acaba ignorando a voz de Deus, acaba ignorando uma direção clara do Espírito Santo. Uma direção que vem, para nos conduzir em meio à crise, nos conduzir em meio às intempéries que existe aqui nesse mundo. Por isso, eu entendo que Deus está levantando uma geração com o mesmo espírito de Josué e Calebe, que não recua diante dos gigantes, que não se curva diante das ameaças, que não vive presa ao passado e que ouve a Deus acima de qualquer voz externa. Nós precisamos ter uma capacidade, de ignorar as vozes externas. Essas vozes que vêm para nos desanimar, essas vozes que vêm para nos entristecer, nós temos que seguir a voz de Deus. O que Deus está dizendo? Não me fale da dificuldade, não me fale das coisas negativas, me fale só o que Deus está dizendo para você. O que Deus está falando com você? É isso que importa. O que importa é o que Deus está falando. Não é como as coisas estão, não é como foi, mas é o que Deus está falando. O que Deus está falando com você? É isso. Tem muita voz que vem para nos desanimar, tem muita voz que vem para, nos abater, mas nós devemos estar totalmente ancorados na fé, ancorados no Espírito, ancorados na direção de Deus para a nossa vida. Por isso, não deixe nem Jessé definir o seu valor, nem Eliabe definir o seu coração, nem Saul definir a sua capacidade, muito menos Mical definir a sua adoração ou Golias definir o seu futuro. Ouça Deus, e a voz de Deus diz hoje para mim e para você: você é escolhido, você é perdoado, você foi feito para vencer, você foi chamado, eu estou com você. Por isso,
Repita comigo essa oração agora, porque ela é uma oração profética. Diga assim comigo: Senhor, silencia toda voz que tenta me afastar do meu propósito. Ensina-me a reconhecer a tua voz acima da acusação, do medo e da intimidação. Renova minha mente, fortalece minha fé, dá-me o espírito de Josué e Calebe para avançar, mesmo diante dos gigantes, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Declarou essa oração? Crê junto comigo? Muito bem, glória a Deus. Eu quero agora fazer uma oração especial por você. Quero convidar você a participar da Escola de Profetas agora, na semana que vem. Vai ser incrível. De repente Deus está falando aí ao teu coração. O Espírito Santo está te inquietando de vir nessa escola. Se Deus está te inquietando, vem. Se Deus está te inquietando, se Deus está falando aqui dentro do teu coração, entre em contato com a minha equipe e veja se ainda tem alguma vaga. Eu estou com uma expectativa muito grande que essa Escola de Profetas vai ser tremenda. Na quinta-feira vou lançar o meu novo livro, que se chama Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande. É um livro que Deus me deu sobre mudança de mentalidade. Eu estava, passando por algumas dificuldades, crenças limitantes, e Deus começou a me instruir a como sair da curva, Deus começou a me instruir a como criar coisas novas, a como não ficar refém de algumas situações. Esse livro vai falar tudo sobre isso. É um livro novo, certo? Mas que Deus vai falar muito com você através desse livro. Quinta-feira eu estarei lançando ele aqui. E amanhã é o nosso último dia da oração aqui, nosso último dia do propósito, tá? Amanhã é o nosso último dia, porque depois da manhã eu vou começar um propósito, o voto de Ana. Tá? Eu vou, inclusive, contar para vocês a experiência que eu tive. Eu estava lá no Rio de Janeiro, quando Deus falou comigo sobre o voto de Ana. Tá? É um propósito que nós vamos entrar aí e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E se você gostaria de apoiar o nosso canal aqui, vá até o meu site e veja como você pode nos apoiar, www.viniciusiracete.com.br. Desejar gratidão. Que Deus te abençoe. Posso orar pela tua vida? Eu quero orar por você, quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e vamos clamar ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que a única voz que nós venhamos ouvir seja a voz de Deus. A voz que nos dirige, a voz que nos comanda. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa casa. Oramos agora para que o Senhor desfaça todo tipo de laço, Satanás, todo tipo de voz maligna que seja silenciada agora. E que essa pessoa, Pai, seja visitada de uma forma sobrenatural pelo Senhor. Toque-a com o Teu poder, Jesus, e toque-a com a Tua graça. A minha oração, amado Espírito Santo, é para que essa pessoa possa ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz que traz cura, a tua voz que dá direção, a Tua voz que traz libertação. Toque-a com o Teu poder, Jesus. Que cada pessoa que está aqui seja tocada pelo Teu poder. Toca, Jesus, com o Teu poder. Toca com a Tua graça e toca com o Teu favor. Que caia por terra agora todo laço, Satanás. Que caia por terra todo engano. Que caia por terra toda mentira. Que caia por terra tudo aquilo que vem para enganar Teu filho, enganar Tua filha. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem para eles, que o inimigo não tire, que o inimigo não roube. Por isso, Pai, que eles possam ouvir a voz do Senhor acima da voz da dúvida, da voz da incredulidade, da voz, meu Deus, intimidadora, que eles possam crer na voz do Espírito Santo. E eu oro também por todo aquele que está doente. Jesus, toque-os com o Teu poder e cure-os. Oro também, Senhor, por essa família que está com muitos desafios financeiros, que está com problemas e que precisa de uma saída para o seu problema, precisa de uma saída para sair das dívidas, para sair, Senhor, de tudo aquilo que se levantou contra eles. Dá vitória a eles, Pai, no nome de Jesus. Também oro, Pai, para que a paz que excede todo entendimento venha guardar esta casa e venha guardar esta família, e que toda injustiça caia por terra. Senhor, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste em favor dessa vida e em favor da sua casa. Amém e amém. Se você creu nessa oração, compartilha com outras pessoas
E se você perdeu a palavra que foi ministrada hoje pela manhã na igreja, posso garantir para você, foi uma palavra dirigida pelo Espírito Santo. Escute, Deus vai falar contigo, muito. Deus vai falar muito contigo aí. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais, se Deus quiser.